Bom dia, gente. Bom dia, CPMG. Bom dia, turma do nono ano. Bom, nós vamos iniciar neste momento mais uma aula de arte, neste dia 11 de junho de 2020, nesta quinta-feira. Um pouquinho diferente das que nós vínhamos tendo desde que nós iniciamos o processo de aulas não presenciais, ali no dia 16 de março, esse distanciamento social forçado. De lá para cá muita coisa aconteceu, nós vimos diversos conteúdos, nós vimos muitos vídeos, nós lemos vários textos, nós desenvolvemos várias atividades, mas este é o momento, é o primeiro momento assim mesmo de uma fala bem direcionada para vocês aí. Então, vamos acompanhar atento aí para a gente ver o que vai resultar nessa fala aí. Bom, galera, e o que nós temos para hoje? Bom, hoje nós temos música, né? Nós temos história da música. Lembrando que nós introduzimos esse assunto há umas 2 aulas atrás. Né? Na aula passada nós vimos um pouquinho dos ritmos musicais de cada região do Brasil, né? Nas 5 regiões do Brasil. Cada região ela sofreu influências de povos, de culturas diferenciadas e ela teve então a sua construção musical característica, né, específica de cada região. Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Cada região do Brasil então tem uma característica, como a gente viu naquele pequeno vídeo, né, um vídeo bem legalzinho de ver, né, que trazia um mapa e cada região, ia retratando cada região, né, as características musicais de cada região. Bom, o que nós temos para hoje? Nós sempre iniciamos a aula, né, de costume a gente iniciar a aula com uma frase do dia para reflexão. Hoje eu trago uma frase, né, para a gente observar de maneira breve aqui, uma frase do Oscar Wilde, né, não sei se é essa a pronúncia, mas é a pronúncia que me veio à mente agora, que foi um irlandês, né, um dramaturgo, poeta, e ele diz o seguinte: a música é o tipo de arte mais perfeita, nunca revela o seu último segredo. Bom, o que nós podemos entender dessa frase do Oscar Wilde? Eu, no meu entendimento pessoal, eu acredito que a música ela tem esse dom, né, de produzir sensações diferentes em cada um de nós. Né? A sensação que eu vou sentir em relação a uma música que eu ouvi vai ser diferente da sensação que outra pessoa vai ter ouvindo a mesma música. Né? Talvez seja uma sensação parecida de emoção, mas aquela emoção vai estar associada a um fator muito pessoal meu, vivido por mim. Talvez seja uma das interpretações possíveis para essa frase do Oscar Wilde. Mas eu deixo para vocês aí. Lembrando que a música ela tem esse dom de despertar, de provocar sensações. E a música ela é marcada pelo contexto. Cada contexto social, cultural, político, ele produz artistas e produz música diferente. Por que música diferente? Porque a música meio que narra um processo histórico, ela narra um momento, ela conta para nós um momento, o que está acontecendo naquele momento. Quando o compositor ele vai escrever uma música, ele está sendo influenciado pelo momento que ele está vivendo ali. Isso vai refletir, então, nessa narração aí. Ele vai narrar aquilo que ele está vendo, que ele está ouvindo. Então, a música ela tem esse dom aí, de despertar em nós sensações, emoções. Então fica essa frase do Oscar Wilde hoje, para a gente pensar um pouquinho na música, na importância da música, nesse despertar aí das emoções. A música também como denúncia, a gente tem a música também que vem para denunciar. Essa denúncia ela é marcada então pelo contexto social. Eu vou escrever uma música para fazer uma denúncia sobre algo que está acontecendo agora, ou algo que aconteceu. Então a música ela tem esse dom, essa característica aí. Bom, galera, então nós vamos ver um pouquinho hoje sobre 2 contextos da música, da história da música. Nós vamos ver ali do processo inicial, a chamada pré-história, e posteriormente na antiguidade. O que teria sido essa pré-história? O que foi a pré-história? Bom, como vocês já devem ter visto em história, pré-história é aquele momento ali que vai mais ou menos de 3.500 a.C. até o surgimento
dos primeiros primatas ali que deram origem, né, à espécie humana, né, a um longo processo de desenvolvimento do ser humano até chegar no Homo sapiens sapiens, um homem com sabedoria, um homem com inteligência, entre aspas, né? Então, é a pré-história esse momento aí, né? A pré-história, ela é definida, né, um marco de final da pré-história é a invenção da escrita ali por volta de 3.500 a.C., ali na Mesopotâmia, né, que é o primeiro lugar, né, em que se tem conhecimento, onde se desenvolveu um sistema de escrita. Então, daquele momento para trás, a gente chama de pré-história. Daquele momento para frente, a gente chama de Idade Antiga ou de Antiguidade. Então, nós vamos ver um pouquinho da música nesses dois contextos da história da humanidade. Então, a música, né? A música é um tipo de arte que trabalha a harmonia entre os sons, a melodia, o ritmo, né? A voz. E a música ela é uma das manifestações culturais mais antigas de que se tem conhecimento, né? Então, que a humanidade tem conhecimento aí há mais de 50 mil anos atrás, né? Tem rastros, né? Tem sinais de que o ser humano já começava a desenvolver algumas noções, né, básicas aí de música, né? A partir da observação dos fenômenos da natureza, a partir dos sons que ele ouvia, né, que ele tinha acesso, ou que ele mesmo provocava, ele já começava a perceber, a captar e a desenvolver esses sons aí e também a utilizar esses sons nos seus rituais sagrados aí. Lembrando que a exemplo da pintura rupestre, a pintura rupestre é um traço característico, né, desses indivíduos aí pré-históricos, né? As cavernas, né, as paredes das cavernas de vários lugares do mundo estão repletas desses desenhos, dessas pinturas aí. Então, há mais de 50 mil anos atrás, o ser humano já tinha então essa noção, né, essa musicalidade a partir da observação dos fenômenos da natureza, dos sons ao seu redor, e ele já começava a fazer uso, né, de alguns rituais, em alguns dos rituais seus ali, desse som. Bom, mas vale a pena ressaltar que a música ou essas experimentações iniciais não eram consideradas ainda arte. Exemplo da pintura rupestre. Embora nós consideremos hoje a pintura rupestre como, né, obras belíssimas, né, as pinturas são belíssimas mesmo, mas elas não são consideradas, ou não eram consideradas ainda, ou pelo menos não tinham a função de, né, ser retratadas ali como arte. Né? Elas eram utilizadas para rituais religiosos, né? Era como se fossem práticas ritualísticas mesmo. E a música não era diferente, né? A música, os sons ali, a produção dos sons ali eram utilizados ali, né, para comunicação, para estabelecer comunicação, né, ou para práticas sagradas, rituais sagrados ali que o ser humano utilizava. Bom, aqui nós temos uma pintura rupestre, né, como eu relatei agora há pouco, né? Eu creio que vocês já devam ter visto isso nas aulas de história, né? Pintura rupestre, então é uma pintura que foi feita há muitos mil anos atrás nas paredes das cavernas, né? Vários lugares do mundo têm belíssimas pinturas, né? Belíssimos exemplares, no Brasil a gente tem, principalmente no Piauí, né? Alguns sítios arqueológicos, né, que preservam cavernas que possuem essas pinturas aí. Então, esse é um traço, né, da presença humana há muito e muito tempo atrás. Então, aqui nessa pintura a gente pode observar, né, pela o formato do desenho, né, nas paredes das cavernas, que, né, eles estavam no momento dançante ali, no momento, né, realmente talvez festivo, ou talvez ritualístico mesmo. Né? Lembrando que a dança está relacionada com a música, né? Então essa imagem sugere então que há muito, muito tempo atrás o ser humano já começava a esboçar ali as primeiras noções da musicalidade ali, da música, da dança, né? Exemplo da pintura, né? Dentro daquele
daquele contexto dentro daquele universo ali, né? Lembrando que os historiadores acreditam que a música ali, a exemplo da pintura rupestre, era utilizada apenas como ritual, né? Eram utilizadas como rituais ali, rituais sagrados, e obviamente também era, né, dentro da própria comunicação, né, ela começava a ganhar um certo contorno ali. Bom, saindo da pré-história, nesse longo período da história, como nós falamos, que vai de 3.500 a.C. até mais de 50 mil anos atrás, né, que é a chamada pré-história, nós temos a chamada Idade Antiga ou a chamada Antiguidade. Os historiadores eles dividiram a história da humanidade até o momento em várias partes, né? Vocês já viram isso, obviamente, em história. E a Antiguidade, ou Idade Antiga, é o segundo momento, então, né, dessa divisão aí. Bom, o Egito, né? Todo mundo já conhece um pouquinho da história do Egito, né? A história do Egito ela é marcada, né, por traços muito marcantes mesmo, dentro da religião, dentro das artes de forma geral, né? Deixaram assim, um legado fantástico à humanidade, dentro da arquitetura, dentro do conhecimento das ciências, dentro das artes, né? Dentro do conhecimento e dentro da prática religiosa também, né? Sempre que a gente estuda o Egito, esses traços aí são muito marcantes. E a música? Né? Há mais de 4 mil anos atrás, então, a música já estava presente ali, né, no Egito, que fazia parte de um componente religioso. A exemplo ali do que acontecia na pré-história, com o homem pré-histórico, né, a música que era utilizada como um elo, um elemento dentro dos rituais religiosos ali. A diferença é que aqui nós já vamos ter, né, a música meio que considerada já arte, né? Ela já é arte, ela já não é mais só um elemento, né, religioso ali, né? Eles acreditavam, então os egípcios eles acreditavam que essa forma de arte, né, que a música, era uma invenção dos deuses, né? Era muito comum isso aí para os povos ali da antiguidade, né? Associar as invenções e tudo que acontecia ao seu redor às divindades, né? Então a música seria uma invenção do deus Tote ali e que o outro deus, Osíris, que marca bastante a história do Egito, que utilizava essa arte para civilizar o mundo, ou seja, para fazer com que o ser humano ele se desenvolvesse, né, culturalmente falando, e deixasse saísse daquele estado, né, de incivilizado. Bom, então a música ela era empregada de forma complementar nos rituais sagrados, religiosos ali, né? Sempre relacionada à agricultura. Lembrando que vocês já viram isso em história, né? História do Egito. O Egito ele era bastante marcado, né, pela questão do Nilo, né? O rio Nilo era um fator importante, né? Foi um fator importante da história do Egito, e a prática da agricultura era, né, realmente considerada sagrada. Então a música era sempre empregada nesses rituais aí, né? Um exemplo disso aí, né, eram os rituais voltados mesmo para agradecimento, né? Agradecimento ao sucesso na agricultura, nas práticas agrícolas ali, né, que os egípcios, né, as técnicas que eles utilizavam, tudo que eles faziam ali era, né, de alguma forma, era necessário de alguma forma homenagear, né, agradecer aos deuses ali. Então a música era utilizada nesses rituais, onde eles utilizavam harpas, flautas, instrumentos de percussão, tudo, né, voltado então para, né, agradecimento, para rituais religiosos. Aí nós temos uma imagem de músicos egípcios, né, do Antigo Egito aí. E na Grécia, Grécia e Roma, né? Nós temos aí na Grécia, né, a música sendo utilizada como elo entre os seres humanos e as divindades, né? Lembrando que no período inicial da Grécia, a relação que os seres humanos mantinham com a religião, com os deuses, era muito forte,
né? Cada deus representava um fator social ali, né? Então, a própria palavra música, né, vem do grego musiké, né, que significa arte das musas. Musas eram deusas, né, que eram inspiradoras, né? As musas, elas inspiravam os seres humanos na criação, né, no desenvolvimento das ciências, das artes. Então, a música estava dentro, né, dessa realidade aí. Ou seja, as musas inspiravam os seres humanos a criarem, né, as formas de arte, e a música era uma delas, né, que era de inspiração, então, dos deuses ali. Bom, e essas manifestações aí, na maioria das vezes, elas o influenciavam, né? Uma influenciava a outra, né? Lembrando que nesses povos da antiguidade aí, eles vão o tempo todo, de uma forma ou de outra, estar se relacionando ali, né? Estar em contato um com o outro, e uma civilização entrando em contato com a outra. Então, fica até meio complicado de falar onde é que propriamente se desenvolveu essa noção de música, né? Essa noção inicial. Mas esses três lugares aí são os lugares que realmente foram os berços mesmo do surgimento da música, né? Os princípios ali, o início mesmo da música, né? O surgimento da música ali, né? Primeiramente no Egito, né? E quase que concomitantemente ali na Grécia e posteriormente em Roma, né? Roma que absorveu, a exemplo de muitas outras culturas da antiguidade, absorveu muitos traços culturais gregos, né, da Grécia, e apenas fez adaptações e levou para a sua realidade ali, né? A diferença do uso da música na Grécia para Roma é que os romanos eles utilizavam a música mais de forma mais ampla, no cotidiano, né? Na Grécia eram mais utilizadas em rituais mesmo, né? A música era meio que utilizada em momentos sociais, né, e religiosos específicos ali, né? Ao contrário de Roma, Roma já usufruía mais da música, mais no cotidiano mesmo, né? Não eram só em rituais que eram utilizadas as músicas, mas em todo e qualquer contexto ali, né, do cotidiano mesmo, a música estava sempre presente ali. Aí nós temos um instrumento musical grego, né, que é a representação de uma pessoa tocando um instrumento, então. Bom, turma, então nós vimos aí um pouquinho mesmo do esboço sobre a história da música em dois contextos, né, em duas fases da história da humanidade, conforme a classificação feita né, convencionalmente por historiadores do mundo todo. Então nós vimos lá um pouquinho da história da música ali na pré-história e um pouquinho da história da música ali na Idade Antiga ou Antiguidade. Então, de forma geral, o conteúdo é esse, né? A gente vai ver um pouquinho de história da música na Idade Média, né? Nas próximas aulas a gente vai estar vendo um pouquinho de história da música na Idade Média, como é que a música funcionava, né? Lembrando que na Idade Média ali a gente tem o fator religioso, né? A religião ela influenciava toda a vida social, cultural, política e econômica também. Então nós vamos ver um pouquinho, né, desse contexto aí. Posteriormente ali nós temos a chamada Idade Moderna, né, que já é um outro contexto com outras características. Na fase seguinte a gente tem a chamada Idade Contemporânea e o momento em que a gente está vivendo atualmente, né, pós-moderno, né, como é caracterizado no momento atual. Então a gente vai estar vendo como é que a música foi se desenvolvendo ao longo dos tempos nesses períodos históricos aí. Qual foi a função dela, quais as transformações pelas quais ela passou. E a gente vai estar vendo um pouquinho também sobre a história da música brasileira, a história dos instrumentos, a gente vai conhecer um pouquinho de tudo isso aí. Lógico que isso aí, no decorrer ainda da conclusão do segundo bimestre, no terceiro e quarto bimestre, a gente vai estar trabalhando em torno desse conteúdo aí, tá bom? Lembrando que para hoje nós temos uma proposta de atividade, a gente vai analisar uma música, né? Vocês vão aproveitar um pouquinho disso que a gente está falando aqui na videoaula, a gente tem uma atividade com 3 questões, e a outra parte da atividade vai ser em torno de uma análise de uma música muito, né, muito bonita a música, né, pelo menos do meu ponto de vista, de um grande compositor brasileiro, intérprete também, e
Então, a atividade girará em torno dessa videoaula e desta música, né, que eu vou propor para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, né, já sabe o meu WhatsApp, podem entrar em contato e as orientações estarão no GR8 e no fórum, né, será aberto um fórum para vocês responderem, né, lá diretamente no fórum, né, vocês vão digitar a resposta diretamente no fórum, lembrando que eu não estou aceitando respostas através do e-mail, porque está criando uma confusão muito grande, né? Muito complicado. Então, em último caso, se não conseguirem encaminhar ou digitar, responder no GR8, no fórum do GR8, é preferível que encaminhe via WhatsApp, né? Que é um pouquinho mais fácil para a gente. Então, qualquer dúvida também, não fica calado, não fica quieto, né? Acontece do aluno ter dificuldade, ele fica quieto, não faz e nem não entra em contato, né? Qualquer problema que você tenha, entre em contato com a coordenação, entre em contato no particular com o professor via WhatsApp, né? Que a gente vai procurar uma forma de ajudar você, tá bom? Se for problema com internet, problema com o celular, tá bom? Mas não deixe de acessar, não deixe de cumprir, né, com o cronograma, né? Porque nós professores estamos tentando cumprir com o cronograma e vocês têm que nos ajudar também, né? Fazendo as atividades com pontualidade, principalmente levando-se em conta o fato de que esta atividade ela é a atividade de fechamento do segundo bimestre, né, antes da avaliação. Nós já tivemos alguns problemas na atividade anterior, muitos alunos não fizeram a atividade, então, ou não fizeram ou encaminharam via e-mail, né? Então, só reiterando aqui, não encaminhe via e-mail, porque eu não vou olhar nenhuma atividade que for encaminhada por e-mail, tá bom? É preferível que seja via WhatsApp, caso não dê para ir para realizar no fórum do GR8, tá bom? Então, bom trabalho, boa semana, né? Qualquer dúvida, sabe como